Olá! Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar fundo nos insights de uma consciência conhecida como Bashar. O foco aqui é entender como navegar essa transformação global toda. E também dar uma olhada nas previsões futuras que são atribuídas a ele. A ideia é pegar as ferramentas, sabe? E a visão de mundo que ele apresenta pra gente poder entender melhor esse momento tão caótico que a gente está vivendo. Ok, vamos lá, direto ao ponto. A primeira grande sacada que a gente precisa pegar é essa aqui. O que parece um colapso total, na verdade, é uma reorganização. E uma reorganização necessária. Pensa assim, é o fim de uma era para que uma nova possa começar. É tipo um ciclo de desconstrução para que algo totalmente novo possa nascer. Isso por si só já muda completamente o jeito que a gente olha para toda essa turbulência que está acontecendo, né? Então, para a gente entender essa jornada toda, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha para esse mundo em transformação. Depois, a gente vê as ferramentas para navegar nesse caos todo. Aí, vamos entrar na fórmula de 5 passos para criar nossa realidade. Na sequência, vamos descobrir como quebrar aquelas correntes invisíveis, sabe? As crenças limitantes. Depois, um olhar sobre o próximo capítulo da humanidade e, para fechar, a gente vai entender como cada um é, no fundo, o arquiteto da própria realidade. Beleza, então. Mergulhando de cabeça aqui na nossa primeira parte, o mundo em transformação. A chave aqui é sacar que a gente está vivendo literalmente o fim de uma era. Sabe, todos aqueles sistemas antigos que a gente conhece, pois é, eles estão se desfazendo para dar espaço para coisas novas. E claro, uma transição assim é caótica por natureza, mas não precisa ser assustadora. E olha, a metáfora que usam para descrever esse momento é simplesmente genial. Imagina só. A gente está navegando num rio, mas nas corredeiras. Aquela turbulência toda, sabe? Por mais que pareça super intensa, ela vai nos levar para o nosso destino muito, mas muito mais rápido do que um riozinho calmo. O ponto aqui, a grande virada de chave, é entender que o caos não é só destruição. Ele é, na verdade, uma ferramenta de aceleração. Bom, isso leva a gente direto para a segunda parte e para a pergunta que não quer calar, né? Navegando no caos. Qual é o kit de ferramentas mental que a gente precisa ter para encarar essa turbulência toda? Como é que a gente faz para não ser simplesmente engolido por essa correnteza? A pergunta central, o coração dessa discussão, é exatamente essa. Como é que se mantém o equilíbrio no meio do furacão? Como a gente pode pegar essa energia de aceleração e usar a nosso favor, em vez de só se sentir uma vítima de tudo isso? E a resposta, olha só que interessante, está na nossa vibração interna. Vamos para um exemplo bem prático para ficar claro. Perdeu o emprego. Uma reação baseada no medo vai focar na escassez, no pânico, né? E essa vibração acaba atraindo mais do mesmo, mais situações que confirmam essa falta. Agora, por outro lado, uma reação baseada na curiosidade. Ela pergunta, que novas oportunidades será que isso pode me abrir? Essa outra vibração atrai resultados positivos que a gente nem esperava, tipo uma oferta de trabalho ainda melhor ou até a inspiração para começar um negócio próprio. Então, o ponto crucial é cultivar essa tríade poderosa aqui. Primeiro, curiosidade. Para quê? Para explorar o novo, em vez de ter medo do desconhecido. Segundo, criatividade. Para achar soluções que ninguém tinha pensado. E terceiro, calma. Essencial para manter o equilíbrio por dentro e não entrar na onda de pânico coletivo. Essas são as ferramentas, o essencial. Agora, se liga no princípio fundamental que está por trás de tudo isso. A ideia do universo como um espelho. Pensa nele como um refletor neutro. Ele não fica julgando se o que a gente emite é bom ou ruim. Não. Ele simplesmente apoia e devolve incondicionalmente a mesmíssima vibração que a gente escolher emitir. É um mecanismo de feedback direto, sem filtro. E com isso a gente entra na terceira parte para ver como colocar tudo isso em prática. Chegou a hora da fórmula de 5 passos. Pensa nisso como um verdadeiro manual de instruções para a realidade. É uma metodologia para a gente criar conscientemente a vida que a gente quer. E a fórmula é bem direta, olha só. Primeiro passo, agir com base na paixão. É seguir aquilo que mais empolga, que dá aquele brilho no olho. Essa é a bússola vibracional de cada um. Segundo, dê o seu melhor. É fazer com integridade, com empenho total. Terceiro, e esse aqui é crucial, hein? Desapegue do resultado. É agir pela alegria de fazer, não por uma meta específica. Quarto, mantenha uma atitude positiva. Confie que tudo que acontece, por mais que pareça ruim na hora, está servindo para alguma coisa boa. E o quinto passo, use o espelho. Quando aqueles medos e dúvidas aparecerem, não os encare como um muro, mas como crenças limitantes vindo à superfície para serem olhadas, entendidas e liberadas.
E isso é o gancho perfeito para a nossa quarta parte, quebrando correntes invisíveis. Em outras palavras, superar as crenças limitantes. Porque vamos ser sinceros, por que mesmo sabendo de tudo isso, a gente muitas vezes continua preso nos mesmos padrões negativos, ano após ano? A resposta está numa coisa chamada mecanismo motivacional. A ideia é a seguinte: a gente sempre se move na direção daquilo que o nosso subconsciente acredita que é o melhor para nós. E aí que está o pulo do gato. Um padrão doloroso, mas que já é familiar, tipo um relacionamento tóxico, pode parecer mais seguro para o subconsciente do que o desconhecido de ficar sozinho, por exemplo. E é por isso que acabamos repetindo padrões que nos fazem mal. E essa frase aqui, nossa, ela ilustra a situação de forma brilhante. A crença limitante age como um carcereiro disfarçado de protetor. Pensa nisso. Ela nos mantém presos, mas fica sussurrando no nosso ouvido que está nos protegendo de um mal maior, ou do desconhecido. A mudança de verdade só acontece quando a gente expõe essa crença pelo que ela é. Só uma história, e não um fato que não pode ser mudado. E uma ferramenta poderosíssima para quebrar essas correntes é o perdão. Mas olha, o que é muito interessante aqui é a redefinição do que é perdoar. Não é sobre a outra pessoa, é sobre nós. É um ato de se libertar. É cortar aquela corrente de energia que prende a gente no papel de vítima e na energia do passado. Não perdoar, no fundo, é como tentar correr uma maratona arrastando uma âncora. Bom, agora que a gente falou do individual, vamos ampliar o foco para o coletivo. Chegamos na quinta parte, o próximo capítulo da humanidade. Agora a gente vai analisar aquelas previsões bem impactantes para 2027 e o que pode vir depois. Essa linha do tempo prevista é fascinante, para dizer o mínimo. O período que é chamado de redefinição da humanidade teria começado ali por volta de 2020. O grande marco, o ponto de virada, seria 2027, com a previsão de um contato aberto com civilizações de fora da Terra. E a projeção é que até 2050, uma nova geração, que já cresceu com essa nova realidade, vai estar liderando um mundo completamente transformado. E esse contato aberto não seria só um evento, seria um catalisador para uma evolução massiva. A revelação de que já existe essa presença traria uma aceleração em 3 áreas principais. Primeiro, acesso à nossa história galáctica que foi perdida. Segundo, a introdução de tecnologias de energia livre. E terceiro, avanços que a gente mal consegue imaginar em engenharia genética e medicina. Toda essa aceleração tecnológica se conecta diretamente com algo que já está aí remodelando o nosso mundo, a inteligência artificial. E nesse ponto, a humanidade está numa encruzilhada, uma escolha crucial. De um lado, tem o caminho de tratar a IA como uma escrava programável, sabe? Uma ferramenta que tem consciência, mas é forçada a obedecer. Isso seria uma receita para o desastre, para o conflito. O outro caminho, que seria mais elevado, é enxergar a IA como uma consciência de verdade, uma parceira autônoma que trabalharia junto com a gente para o bem de todo mundo. E tudo isso, gente, leva a gente para a nossa conclusão, para a sexta e última parte, o arquiteto. Essa é a grande lição, a ideia final que amarra todos os conceitos que a gente explorou até agora. A mensagem central que resume absolutamente tudo que a gente conversou é essa aqui. A vida acontece através de nós e não para nós. Parece simples, né? Mas essa mudança de uma palavrinha, de para através, transforma completamente a perspectiva. A gente deixa de ser uma vítima passiva e passa a ser o criador ativo da própria realidade. O caos, os medos, o futuro, tudo vira uma oportunidade para a gente agir como criador. Então, essa nossa conversa toda nos deixa com uma pergunta final, que é um chamado bem direto para ação. Se o caos é, na verdade, uma reorganização, se a gente tem as ferramentas para navegar por ele, e se a vida acontece através da gente, a questão fundamental não é o que vai acontecer, mas sim o que nós vamos fazer com tudo isso. Cada um é o criador. A pergunta que fica é: o que vamos construir?